O barbeiro milionário fica chocado ao ver o mendigo chorando em seu banheiro. Era um dia comum no salão de cabelos mais luxuoso da cidade. Espelhos reluzentes, cadeiras de couro, fragrâncias caras no ar. Lucas, o barbeiro milionário, se gabava de ser o melhor. Ele cortava cabelos como um artista, suas tesouras dançando com precisão cirúrgica. Clientes adoravam. O ambiente estava sempre recheado de risadas, conversas baixas e o tilintar das taças de champanhe. Mas nesse dia, algo ia mudar. Quando o relógio marcava 3 horas, a porta do salão se abriu com um rangido. Em meio ao murmurinho dos clientes, o olhar de Lucas fixou-se na figura magra e desgastada que entrava. Um homem negro, olhos aflitos, cabelo desgrenhado como se não visse uma tesoura há meses. Antes que Lucas pudesse reagir, o homem desabou em lágrimas, seu corpo tremendo sob o peso da dor. Ele estava no chão, em meio a um brilho e um luxo que parecia ainda mais cruel. O salão parou. Corações aceleraram. Murmúrios ecoaram. Quem é esse? O que ele quer? A aparência do homem gritava por socorro, mas Lucas se sentiu incomodado. O que ele estava fazendo lá? Este não era seu mundo. Ele começou a se mover, pronto para expulsá-lo, mas as palavras do mendigo caíram como uma bomba. Eu só preciso de ajuda. À medida que o homem falava entre soluços, uma história trágica começou a se desenrolar. Ele era um artista. Antes de tudo, um pintor, famoso por retratar as desigualdades da sua cidade com cores vivas. Contou como um ato de violência racial o despedaçou. A dor de um crime que ficou impune o levou à rua. Tudo o que ele tinha havia desaparecido, enquanto os responsáveis vagavam livres pela cidade. Cada palavra era como um golpe no peito de Lucas. Ele não sabia o que fazer. A tensão no ar era palpável. Lucas olhou para seus amigos, todos com expressões de reprovação. Fica longe desse tipo, disseram com olhares de desaprovação. Manter o status era prioridade, mas ao olhar para o mendigo, ele viu um espelho de suas próprias inseguranças. O que seria se ele estivesse naquele lugar? Que vida ele teria se tudo que amava fosse arrancado? Os olhos do homem estavam cheios de esperança, mesmo em meio à dor. Lucas sentiu um nó na garganta. O que ele realmente fazia ali? Ele podia ajudar aquele homem a ressurgir das cinzas, ou desistir e voltar ao conforto da sua bolha dourada. Um dilema moral devastador começou a crescer em sua mente. A escolha entre sua imagem de sucesso e a necessidade de compaixão o deixava paralisado. Ponto. Então, como uma onda, um mistério começou a emergir. O mendigo não era um desconhecido apenas, mas um artista, cujas obras já haviam pendurado em paredes de galerias renomadas. Lucas se lembrou de um quadro de cores vibrantes que o havia tocado profundamente. Era dele. O homem à sua frente tinha sorrido ao mundo que agora estava esmagado. Ele olhou novamente para o mendigo. O que ele realmente faria agora? Reverteria seu olhar e voltaria ao seu mundo seguro, ou se arriscaria a quebrar barreiras, a ajudar alguém que uma vez brilhou? O tempo parecia parar. Uma decisão se aproximava. Mas o que Lucas realmente queria fazer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ainda estava absorto naquela escolha angustiante quando uma das clientes mais influentes do salão, uma empresária poderosa conhecida por seus caprichos, resolveu intervir. Ela, que sempre se vangloriava de suas conquistas, estava em uma cadeira próxima, observando a cena. Seus olhos se arregalaram diante do mendigo, um misto de repulsa e curiosidade. O que é isso? Isso aqui não é lugar para esse tipo? Sua voz ecoou pelo salão, cortando o silêncio como uma faca afiada. A reação de Lucas foi instantânea, mas não era o que ele esperava. Ele sentiu uma onda de adrenalina, mais provocada pela indignação do que pela aprovação. Ele só precisa de ajuda, gritou, as palavras saindo em um fluxo desesperado. O murmúrio aumentou. As clientes começaram a cochichar, todas em um frenesi entre o escândalo e a compaixão. Mas antes que Lucas pudesse agir, algo inesperado aconteceu. Um segurança, que até então observava a cena à distância, interveio. Ele se aproximou do mendigo, o puxando com força, como se fosse uma ameaça à ordem estabelecida. Vamos, é hora de sair. Aqui não é seu lugar. O barulho de seu tom rude reverberou no ar, e o mendigo, levantando-se lentamente, parecia desmoronar ainda mais. Lucas ficou paralisado. A cena diante dele ficava mais surreal a cada segundo. O mendigo, de alguma forma, estava segurando um pedaço de papel amassado. Um rabisco que começou a apresentar cores vibrantes na luz do salão. Um retrato. Lucas reconheceria aquele estilo em qualquer lugar. Com uma rapidez quase mágica, seus olhos se abriram. O mesmo quadro que ele tinha admirado durante uma exposição anos atrás. Espere! Lucas gritou, mas suas palavras quase se perderam no ar. O segurança hesitou, observando o papel que brilhava nas mãos do mendigo. O que é isso? Ele perguntou, sua curiosidade agora ofuscando a raiva. O mendigo, entre lágrimas, começou a explicar como aquele desenho representava a esperança em meio à dor. Era um dos últimos fragmentos de sua alma. Reviravolta não parou por aí. A empresária, percebendo a cena dramática se desenrolar e pela primeira vez se sentindo ameaçada por aquele momento de empatia do público, decidiu agir. Esse cara tá apenas tentando enganar vocês. Ele não é quem vocês pensam que é. Ela levantou um dedo acusador, seu tom cortante provocando uma nova onda de murmúrios, agora de descrença. Como você sabe disso? Lucas desafiou, seu coração batendo forte. A mulher sorriu sardonicamente. Eu sei mais do que você imagina. Esse artista tem um passado obscuro. Já foi preso por assaltos. Ele não é o que vocês acham. A revelação encontrava eco nas mentes atônitas dos presentes. O mendigo, chocado, defendeu-se, sua voz quase se perdendo nas acusações. Isso não é verdade. Eu só pintei. Eu só queria. Mas sua fala se desfez em lágrimas. O salão estava dividido. Algumas pessoas se afastando, outras mais próximas, como se estivessem na selva, esperando um conflito. Todo o caráter de confiança que Lucas acreditou ter se despedaçou em uma fração de segundos. E então, um estrondo. A porta do salão se abriu com violência. Uma mulher entrou, seu olhar determinado, como se estivesse em uma missão. Chega! Sua voz poderosa cortou o caos. Lucas não a reconheceu, mas a mulher tinha um ar de autoridade. O que está acontecendo aqui? Todos os olhos se voltaram para ela. O mendigo empalideceu, e Lucas percebeu que os segredos e a verdade sobre aquele homem
estavam profundamente entrelaçados com a chegada daquela figura misteriosa. O que ela sabia? O que estava prestes a ser revelado poderia abrir uma nova ferida, ou talvez curar a que já havia sido feita. E conforme a tensão aumentava, Lucas sentiu que sua decisão, agora mais crucial do que nunca, estava prestes a ser decidida. A vida do mendigo, sua arte e um passado que poderia desmoronar tudo ao seu redor, perdiam a fórmula clara que ele pensou ter. O que viria a seguir? Quais os segredos escondidos para trás de cada olhar? A história só estava começando. A mulher de autoridade estava ali, e o silêncio parecia gritar. Todos os olhares se viraram para ela. O mendigo ficou pálido, seus olhos arregalados em medo e confusão. Sentiu seu coração acelerar. O que ela sabia? O que viria a seguir? Você! O que você está fazendo aqui? A mulher avançou, seu tom firme ressoando como um trovão. O segurança hesitou, sem saber o que fazer. O clima estava tenso, como uma corda prestes a estourar. A empresária, que até então estava em um pedestal de desprezo, agora olhava para a nova chegada com um misto de surpresa e raiva. Eu sou assistente social deste bairro, disse a mulher com calma, mas havia uma intensidade em seu olhar, e eu não vou permitir que você trate as pessoas assim. O murmúrio entre os clientes subiu. Muitos pareciam intrigados, outros incomodados. O mendigo ainda tremia, a mão com o desenho agarrada, a expressão dele mudando de medo para confusão. Lucas queria ajudá-lo, mas a situação estava saindo do controle. Ele está atacando a nossa segurança. A empresária gritou, mas Lucas não conseguia tirar os olhos da mulher em pé. Havia algo poderoso nela. Uma força que parecia emanar com cada palavra. Por favor, deixe ele falar, Lucas implorou, um fio de esperança tentando se erguer em meio ao caos. Essa não é a primeira vez que vejo esse homem. Sua história vai além do que você imagina. A assistente social disse, olhando diretamente nos olhos do mendigo, agora desadaptado. Nos últimos meses, fizemos muitas investigações, e a verdade é que ele nunca foi um criminoso, mas sim uma parte vital deste bairro. Um profundo silêncio tomou conta do salão. Os clientes se entreolharam confusos, tentando processar as informações. O mendigo levantou a cabeça, uma centelha de esperança brilhando em seus olhos. Você está dizendo a verdade? A voz dele era um sussurro, cheia de dor e expectativa. Tu não sabes o que eles escondem. O segurança gritou. Ele parecia um animal acuado, ameaçando a nova chegada. Ele já tentou enganar pessoas antes. Chega! A assistente social cortou com uma firmeza que fez todos se calarem. O que você não sabe é que a culpa do que aconteceu com ele se reflete em cada um de vocês. Ela se virou lentamente, sua voz enternecendo em um sussurro quase íntimo. Este homem é só uma pequena parte de um grande sistema de injustiça. Antes que alguém pudesse responder, ela puxou um pedaço de papel do bolso e estendeu. Vocês não sabiam que a história dele está ligada a um projeto comunitário que foi sabotado? Ele era um dos líderes. Os que o agrediram estão livres, enquanto ele perdeu tudo. Tudo por causa da indiferença de quem nunca se preocupou com os que estão à margem. O impacto das palavras dela se espalhou como ondas num lago calmo. O salão se agitava, murmúrios surgindo. Algumas pessoas começaram a entender. Outras, ainda presas ao preconceito, fecharam os olhos, incapazes de lidar com a verdade. O mendigo respirou fundo, finalmente sentindo algum reconhecimento. Mas então, algo mudou de novo. A mulher continuou, sua expressão mudando de firmeza para desespero. E a verdade mais devastadora
é que eu fui a última pessoa a vê-lo antes de tudo desmoronar. O silêncio se aprofundou. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Lucas sentiu um frio na espinha. A revelação pairava no ar. E, de repente, a assistente social começou a chorar, suas emoções derramando-se em lágrimas. Eu não podia fazer nada. A culpa me consome. A revelação era uma bomba. Que ligação essa mulher tinha com o mendigo? E agora, quem realmente era ele? Tudo parecia desmoronar. Como tudo poderia ter mudado tão rapidamente para se tornar um pesadelo disfarçado de salvação? O mendigo olhou para Lucas, e a angústia nos olhos dele falava mais do que qualquer palavra. Entre toda a desordem emocional, o que viria a seguir? Qual era o real passado daquele homem e sua conexão com a mulher? O que o futuro reservava depois de tal revelação? A tensão no ar estava carregada, como uma tempestade prestes a eclodir, e a história ainda estava longe de acabar. O silêncio profundo do salão foi abalado pelas lágrimas. A assistente social, de olhos marejados, olhava para o mendigo com uma força que parecia desmoronar. O ar pesado de tensão se transformava em uma nuvem de expectativa. Lucas estava sem palavras, sua mente girando. O que essa mulher estava revelando? O mendigo era um símbolo da resistência, mas e a assistente? Qual era seu papel nessa história? Então, um movimento inusitado. A porta do salão se escancarou e um grupo de homens entrou. Eles não estavam ali para cortar cabelo. A faixa deles exalava poder e intimidação. Lucas reconheceu um deles. Era um dos chefes do bairro, alguém envolvido em negócios nada legais. O tipo que conversava com a empreendedora, rindo enquanto revirava os olhos para os que pediam ajuda nas calçadas. O clima instantaneamente mudou. Agora, todos estavam nervosos. Oi, o que tá rolando aqui? Um dos homens, com tatuagens nos braços, abriu a boca cheia de desdém. O olhar dele pairou sobre a assistente social que se manteve firme. Esse vagabundo aqui tá causando confusão. Mandaram sair? Ele gesticulou e o segurança se endireitou, parecendo mais uma marionete do que alguém do lado certo. Ele não é o problema, Lucas gritou, sua voz quase sumindo na gritaria. Era como se estivesse tentando romper uma barreira invisível. As pessoas ao redor olhavam, algumas na dúvida, outras se aliando ao que acontecia. O mendigo ainda parado, com a esperança sufocada, mas os olhos fixos em Lucas. Então, em meio ao tumulto, a assistente social deu um passo à frente. Não toquem nele, ele é... Mas antes que ela pudesse terminar, o homem tatuado se aproximou mais, olhares afiados como facas. E nesse instante, algo explodiu no ar. A assistente social viu algo no mendigo que fez seu coração parar. Aquela expressão de dor não era apenas tristeza. Era reconhecimento. Você! Gritou ela, apontando para ele. Você não está, não pode ser. Os olhares se voltaram, a confusão se espalhando. O mendigo, agora fazendo um esforço visível, respirou fundo. E então, a bomba caiu. Sou seu irmão. A voz do mendigo ecoou, estrondando como um trovão. O salão ficou em completo silêncio. O choque era palpável. Você não tem ideia do que aconteceu. Eles não só destruíram minha vida, mas também a sua. Ele olhava diretamente para a assistente social com uma intensidade que cortava o ar. Lucas ficou sem palavras. Seu coração disparou. Todo aquele drama, toda a dor. E agora essa revelação devastadora. A mulher também estava atônita, lágrimas escorrendo, enquanto ela lutava contra a revelação. Irmão?
Mas você se foi. A incredulidade despedaçou seu tom. O mendigo, antes um extrato da sociedade, agora um tormento que trazia à tona segredos enterrados. E enquanto olhares perplexos se cruzavam, o chefe do bairro, que até então observava, sorriu de forma predatória. Irmão, o que é isso? Uma comédia? Ele deu um passo à frente, reafirmando seu poder. O ambiente começava a ficar turbulento novamente. Vamos acabar com isso aqui. A tensão aumentou vertiginosamente. O mendigo, com os olhos brilhando de raiva, não se intimidava. Vocês roubaram minha vida! Vocês são os monstros que levaram tudo de nós! A atmosfera estava como uma panela de pressão prestes a estourar. Os murmúrios começaram a se transformar em gritos e logo se formou uma multidão. O salão, que antes era um lugar de beleza e glamour, virou um campo de batalha de conflitos de classe, de dor e traição. A assistente social estava entre lágrimas e desespero. E Lucas, perdido no turbilhão de emoções, sabia que a verdade estava ali. Mas qual era? O que realmente havia acontecido entre eles? E o que fazer com aquele poder que agora ameaçava todos? As vozes se misturavam, cada um clamando por uma resposta, um fim. Tudo parecia girar em torno de uma verdade amarga que ele desejava evitar. As famílias quebradas, os laços desfeitos. E nesse caos, algo mudaria irrevogavelmente. Lucas precisava agir, mas como? E que segredos ainda estavam escondidos atrás da dor daquele dia? O mundo estava desmoronando e a verdadeira batalha estava prestes a começar. Mas por onde começar? O silêncio profundo do salão foi abalado pelas lágrimas. A assistente social, de olhos marejados, olhava para o mendigo com uma força que parecia desmoronar. O ar pesado de tensão se transformava em uma nuvem de expectativa. Lucas estava sem palavras, sua mente girando. O que essa mulher estava revelando? O mendigo era um símbolo da resistência. Mas, e a assistente? Qual era seu papel nessa história? Então, um movimento inusitado. A porta do salão se escancarou e um grupo de homens entrou. Eles não estavam ali para cortar cabelo. A faixa deles exalava poder e intimidação. Lucas reconheceu um deles. Era um dos chefes do bairro, alguém envolvido em negócios nada legais. O clima instantaneamente mudou. Agora, todos estavam nervosos. Oi, oi! O que tá rolando aqui? Um dos homens, com tatuagens nos braços, abriu a boca cheia de desdém. O olhar dele pairou sobre a assistente social, que se manteve firme. Esse vagabundo aqui tá causando confusão. Mandaram sair? Ele gesticulou e o segurança se endireitou, parecendo mais uma marionete do que alguém do lado certo. Ele não é o problema. Lucas gritou, sua voz quase sumindo na gritaria. Era como se estivesse tentando romper uma barreira invisível. As pessoas ao redor olhavam, algumas na dúvida, outras se aliando ao que acontecia. O mendigo ainda parado, com a esperança sufocada, mas os olhos fixos em Lucas. Então, em meio ao tumulto, a assistente social deu um passo à frente. Não toquem nele, ele é... Antes que ela pudesse terminar, o homem tatuado se aproximou mais, olhares afiados como facas. E, nesse instante, algo explodiu no ar. A assistente social viu algo no mendigo que fez seu coração parar. Aquela expressão de dor não era apenas tristeza, era reconhecimento. Gritou ela, apontando para ele. Você não tá... Não pode ser. Os olhares se voltaram, a confusão se espalhando.
O mendigo, agora fazendo um esforço visível, respirou fundo. E então a bomba caiu. "Sou seu irmão!" A voz do mendigo ecoou, estrondando como um trovão. O salão ficou em completo silêncio. O choque era palpável. "Você não tem ideia do que aconteceu. Eles não só destruíram minha vida, mas também a sua." Ele olhava diretamente para a assistente social, com uma intensidade que cortava o ar. Lucas ficou sem palavras. Seu coração disparou. Todo aquele drama, toda a dor, e agora essa revelação devastadora. A mulher também estava atônita, lágrimas escorrendo, enquanto ela lutava contra a revelação. "Irmão? Mas você se foi?" A incredulidade despedaçou seu tom. O mendigo, antes um extrato da sociedade, agora um tormento que trazia à tona segredos enterrados. E enquanto olhares perplexos se cruzavam, o chefe do bairro, que até então observava, sorriu de forma predatória. "Irmão, o que é isso? Uma comédia?" Ele deu um passo à frente, reafirmando seu poder. O ambiente começava a ficar turbulento novamente. "Vamos acabar com isso aqui." A tensão aumentou vertiginosamente. O mendigo, com os olhos brilhando de raiva, não se intimidava. "Vocês roubaram minha vida. Vocês são os monstros que levaram tudo de nós." A atmosfera estava como uma panela de pressão, prestes a estourar. Os murmúrios começaram a se transformar em gritos, e logo se formou uma multidão. O salão, que antes era um lugar de beleza e glamour, virou um campo de batalha de conflitos de classe, de dor e traição. A assistente social estava entre lágrimas e desespero. E Lucas, perdido no turbilhão de emoções, sabia que a verdade estava ali. Mas qual era? O que realmente havia acontecido entre eles? E o que fazer com aquele poder que agora ameaçava todos? Então, como um trovão em um céu claro, tudo mudou. Um dos homens do grupo que entrou começou a rir, mas não era uma risada comum. "Irmão? Interessante. Essa história é contada pela sua irmã, mas você não sabia? Você nunca foi um artista, nunca foi nada. Seus pais, eles não eram quem você pensava que eram." A revelação agarrou o ambiente. O mendigo parou, a expressão dele mudou para uma confusão profunda. "O que você está dizendo?" A incredulidade o consumia. Seus pais foram envolvidos em negócios sujos. Eles se envolveram em algo grande demais. E você foi uma sombra deles. Aprendeu o caminho errado. A revelação se espalhou, como fogo em palha seca. Os murmúrios aumentaram, enquanto a verdade cruel se revelava. A assistente social estava em choque, e Lucas sentia que o chão estava se desfazendo sob seus pés. "Prepare-se para descobrir o que você realmente é, porque isso só está começando", disse o homem, com um sorriso sinuoso. E numa fração de segundo, o cenário mudou. O que mais estava escondido atrás daquela história? Onde esse enredo sinistro os levaria? O caos reinava, e a verdadeira luta parecia apenas começar. O que viria a seguir? Quais segredos ainda aguardavam para serem revelados? O silêncio profundo do salão foi abalado pelas lágrimas. A assistente social, de olhos marejados, olhava para o mendigo com uma força que parecia desmoronar. O ar pesado de tensão se transformava em uma nuvem de expectativa. Lucas estava sem palavras, sua mente girando. O que essa mulher estava revelando? O mendigo era um símbolo da resistência. Mas, e a assistente? Qual era seu papel nessa história? Então, um movimento inusitado. A porta do salão se escancarou e um grupo de homens entrou.
Eles não estavam ali para cortar cabelo. A faixa deles exalava poder e intimidação. Lucas reconheceu um deles. Era um dos chefes do bairro, alguém envolvido em negócios nada legais. O clima instantaneamente mudou. Agora, todos estavam nervosos. Oi, o que tá rolando aqui? Um dos homens, com tatuagens nos braços, abriu a boca cheia de desdém. O olhar dele pairou sobre a assistente social, que se manteve firme. Esse vagabundo aqui tá causando confusão. Mandaram sair? Ele gesticulou, e o segurança se endireitou, parecendo mais uma marionete do que alguém do lado certo. Ele não é o problema, Lucas gritou, sua voz quase sumindo na gritaria. Era como se estivesse tentando romper uma barreira invisível. As pessoas ao redor olhavam, algumas na dúvida, outras se aliando ao que acontecia. O mendigo ainda parado, com a esperança sufocada, mas os olhos fixos em Lucas. Então, em meio ao tumulto, a assistente social deu um passo à frente. Não toquem nele! Ele é... Mas antes que ela pudesse terminar, o homem tatuado se aproximou mais, olhares afiados como facas. E nesse instante, algo explodiu no ar. A assistente social viu algo no mendigo que fez seu coração parar. Aquela expressão de dor não era apenas tristeza. Era reconhecimento. Você! Gritou ela, apontando para ele. Você não está! Não pode ser! Os olhares se voltaram. A confusão se espalhando. O mendigo, agora fazendo um esforço visível, respirou fundo. E então, a bomba caiu. Sou seu irmão. A voz do mendigo ecoou, estrondando como um trovão. O salão ficou em completo silêncio. O choque era palpável. Você não tem ideia do que aconteceu. Eles não só destruíram minha vida, mas também a sua. Ele olhava diretamente para a assistente social com uma intensidade que cortava o ar. Lucas ficou sem palavras. Seu coração disparou. Todo aquele drama, toda a dor, e agora essa revelação devastadora. A mulher também estava atônita, lágrimas escorrendo enquanto ela lutava contra a revelação. Irmão, mas você se foi. A incredulidade despedaçou seu tom. O mendigo, antes um extrato da sociedade, agora um tormento que trazia à tona segredos enterrados. Enquanto olhares perplexos se cruzavam, o chefe do bairro, que até então observava, sorriu de forma predatória. Irmão, que é isso? Uma comédia? Ele deu um passo à frente, reafirmando seu poder. O ambiente começava a ficar turbulento novamente. Vamos acabar com isso aqui. A tensão aumentou vertiginosamente. O mendigo, com os olhos brilhando de raiva, não se intimidava. Vocês roubaram minha vida. Vocês são os monstros que levaram tudo de nós. A atmosfera estava como uma panela de pressão prestes a estourar. Os murmúrios começaram a se transformar em gritos, e logo se formou uma multidão. O salão, que antes era um lugar de beleza e glamour, virou um campo de batalha de conflitos de classe, de dor e traição. A assistente social estava entre lágrimas e desespero, e Lucas, perdido no turbilhão de emoções, sabia que a verdade estava ali. Mas qual era? O que realmente havia acontecido entre eles? E o que fazer com aquele poder que agora ameaçava todos? Então, como um trovão em um céu claro, tudo mudou. Um dos homens do grupo que entrou começou a rir. Mas não era uma risada comum. Irmão? Interessante. Essa história contada pela sua irmã? Mas você não sabia. Você nunca foi um artista. Nunca foi nada. Seus pais, eles não eram quem você pensava que eram. A revelação agarrou o ambiente. O mendigo parou. A expressão dele mudou para uma confusão profunda. O que você está dizendo?
A incredulidade o consumia. Seus pais foram envolvidos em negócios sujos. Eles se envolveram em algo grande demais. E você foi uma sombra deles. Aprendeu o caminho errado. A revelação se espalhou como fogo em palha seca. Os murmúrios aumentaram enquanto a verdade cruel se revelava. A assistente social estava em choque, e Lucas sentia que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Prepare-se para descobrir o que você realmente é, porque isso só está começando, disse o homem, com um sorriso sinuoso. E numa fração de segundo, o cenário mudou. O que mais estava escondido atrás daquela história? Onde esse enredo sinistro os levaria? O caos reinava, e a verdadeira luta parecia apenas começar. O que viria a seguir? Quais segredos ainda aguardavam para serem revelados? O homem com tatuagem sorriu de forma cínica, seu olhar penetrante desafiando o mendigo a reagir. O silêncio no salão era tão denso que se podia ouvir o coração de Lucas batendo acelerado. Todos pareciam estar à espera, como se estivessem na beira de um abismo, prontos para se lançar em direção ao desconhecido. Você nunca foi os pais? Eles não eram heróis. Eles eram criminosos e você é apenas um eco do que restou. O mendigo ficou paralisado, como se um feitiço o tivesse prendido. Seu rosto refletia a luta interna, uma batalha entre a verdade e o que ele sempre acreditou. As vozes ao redor começaram a se elevar, uma mistura de choque e indignação. Lucas sentiu o aperto na garganta, incapaz de processar o que estava acontecendo. O ar estava carregado de eletricidade e uma onda de murmúrios começou a se espalhar pelo salão. O que você está dizendo? A assistente social questionou, sua emoção crua à flor da pele. Ela parecia não conseguir acreditar no que acabara de ouvir. Ele é um artista. Ele nunca fez mal a ninguém. O homem sorriu como se tivesse uma vitória nas mãos. Artista? Ele é uma sombra, uma traição da identidade que deveria ter herdado. E enquanto falava, sua expressão mudava, preenchendo-se de uma satisfação doentia. O que você não sabe, ou melhor, o que ele não sabe, é que está com a verdade bem na sua frente. Então, em um movimento inesperado, o mendigo puxou o papel amassado que segurava. Isso é tudo o que eu tenho. Sua voz era uma mistura de desespero e defesa. Ele olhou para a assistente social, seus olhos brilhando com uma chama de esperança. Mas o homem tatuado não se deixou abalar. Você não entende, não é? Esse desenho não vai salvar sua alma. Ele é só um fragmento de um passado que deveria ter morrido. E naquele momento, algo incrível aconteceu. A assistente social, sentindo uma onda de bravura, deu um passo à frente. Seus pais estavam envolvidos em algo muito maior do que você imagina. Eles foram forçados a fazer escolhas difíceis. Ela não gritou, mas sua voz era intensa, como um grito em silêncio. Irmão, a verdade está escondida em lugares que você nunca pensou em explorar. O mendigo fechou os olhos, como se tentasse bloquear as palavras. Mas quando os abriu, havia algo em seu olhar que ninguém esperava. Uma força. Eu não sou uma sombra. Eu sou o que decido ser. Sua declaração ressoou no salão como um trovão, e o público ficou em choque. Bom. O homem tatuado riu, mas era uma risada nervosa. Acha que pode reescrever sua história? Pode tentar, mas você vai falhar. Ele avançou e, nesse momento, um grito agudo cortou o ar. Era a empresária, a mulher poderosa que estava observando tudo, mas agora seu olhar estava repleto de terror. Não, por favor! Ela estava imóvel e, pela primeira vez, todos viraram os olhos para ela. Vocês não sabem o que ele pode fazer.
O salão ficou silenciado novamente, e a tensão era palpável. Lucas, no fundo, começou a entender. O que ela sabia, o que se desenrolava diante de seus olhos, se tornava mais complicado a cada segundo. A assistente social, percebendo a mudança no ar, olhou para o homem tatuado. Você está fazendo um grande erro. E então, em um estalo, a porta do salão se abriu com força. Um grupo de pessoas invadiu o espaço. As cabeças se viraram em uníssono. Saia do caminho! Um homem alto, com um ar autoritário, se adiantou, seu olhar feroz acompanhado de um brilho ameaçador. Vamos encerrar isso agora. Os clientes começaram a recuar. O pânico se espalhando como fogo. A tensão se transformou em caos. O que estava acontecendo? Era uma armadilha? O que mais estava por trás daquela história que começava a se desdobrar como um pesadelo? Lucas se perguntou a mesma coisa, enquanto a assistente social e o mendigo se olhavam. A verdade prestes a ser revelada de uma forma que ninguém poderia imaginar. E com tudo isso, a sala estava prestes a explodir em um confronto que mudaria tudo. E no meio do tumulto, uma sombra se moveu nas costas do mendigo. Uma figura conhecida que deixava todos em estado de alerta. A revelação ainda estava longe de ser completa, mas o caos estava prestes a atingir o seu clímax. Toda a verdade escondida estava prestes a emergir. E, de repente, o que o futuro reservava parecia extremamente incerto. O homem com tatuagem sorriu de forma cínica, seu olhar penetrante desafiando o mendigo a reagir. O silêncio no salão era tão denso que se podia ouvir o coração de Lucas batendo acelerado. Todos pareciam estar à espera, como se estivessem na beira de um abismo, prontos para se lançar em direção ao desconhecido. Você nunca foi bom o suficiente, ele continuou, as palavras pesadas como chumbo. Teus pais, eles não eram heróis, eles eram criminosos, e você é apenas um eco do que restou. O mendigo ficou paralisado, como se um feitiço o tivesse prendido. Seu rosto refletia a luta interna, uma batalha entre a verdade e o que ele sempre acreditou. As vozes ao redor começaram a se elevar, uma mistura de choque e indignação. Lucas sentiu o aperto na garganta, incapaz de processar o que estava acontecendo. O ar estava carregado de eletricidade, e uma onda de murmúrios começou a se espalhar pelo salão. O que você está dizendo? A assistente social questionou. Sua emoção crua à flor da pele. Ela parecia não conseguir acreditar no que acabara de ouvir. Ele é um artista. Ele nunca fez mal a ninguém. O homem sorriu, como se tivesse uma vitória nas mãos. Artista, ele é uma sombra, uma traição da identidade que deveria ter herdado. E enquanto falava, sua expressão mudava, preenchendo-se de uma satisfação doentia. O que você não sabe, ou melhor, o que ele não sabe, é que está com a verdade bem na sua frente. Então, em um movimento inesperado, o mendigo puxou o papel amassado que segurava. Isso é tudo o que eu tenho. Sua voz era uma mistura de desespero e defesa. Ele olhou para a assistente social, seus olhos brilhando com uma chama de esperança. Mas o homem tatuado não se deixou abalar. Você não entende, não é? Esse desenho não vai salvar sua alma. Ele é só um fragmento de um passado que deveria ter morrido. E naquele momento, algo incrível aconteceu. A assistente social, sentindo uma onda de bravura, deu um passo à frente. Seus pais estavam envolvidos em algo muito maior do que você imagina. Eles foram forçados a fazer escolhas difíceis. Ela não gritou, mas sua voz era intensa, como um grito em silêncio. Irmão, a verdade está escondida em lugares que você nunca pensou em explorar. O mendigo fechou os olhos, como se tentasse bloquear as palavras.
Mas quando os abriu, havia algo em seu olhar que ninguém esperava. Uma força. Eu não sou uma sombra. Eu sou o que decido ser. Sua declaração ressoou no salão como um trovão, e o público ficou em choque. O homem tatuado riu, mas era uma risada nervosa. Acha que pode reescrever sua história? Pode tentar, mas você vai falhar. Ele avançou, e nesse momento, um grito agudo cortou o ar. Era a empresária, a mulher poderosa que estava observando tudo. Mas agora seu olhar estava repleto de terror. Não, por favor! Ela estava imóvel, e pela primeira vez, todos viraram os olhos para ela. Vocês não sabem o que ele pode fazer. O salão ficou silenciado novamente e a tensão era palpável. Lucas, no fundo, começou a entender. O que ela sabia, o que se desenrolava diante de seus olhos, se tornava mais complicado a cada segundo. A assistente social, percebendo a mudança no ar, olhou para o homem tatuado. Você está fazendo um grande erro. E então, em um estalo, a porta do salão se abriu com força. Um grupo de pessoas invadiu o espaço. As cabeças se viraram em uníssono. Saia do caminho. Um homem alto com um ar autoritário se adiantou. Seu olhar feroz acompanhado de um brilho ameaçador. Vamos encerrar isso agora. Os clientes começaram a recuar, o pânico se espalhando como fogo. A tensão se transformou em caos. O que estava acontecendo? Era uma armadilha? O que mais estava por trás daquela história que começava a se desdobrar como um pesadelo? Lucas se perguntou a mesma coisa, enquanto o assistente social e o mendigo se olhavam. A verdade prestes a ser revelada de uma forma que ninguém poderia imaginar. E com tudo isso, a sala estava prestes a explodir em um confronto que mudaria tudo. A figura que chegou tinha algo mais. O homem alto passou os dedos pela gravata borboleta distintiva, um símbolo de status. Ele era conhecido, alguém cuja influência alcançava muito além do que qualquer um poderia imaginar. Você não sabe o que eu sou, disse com um sorriso astuto, mas o que você precisa saber é que não há como escapar. No calor do momento, o mendigo deu um passo à frente, os lábios tremendo. Eu não tenho medo de você. Sua voz ringia com uma confiança recém-descoberta. Mas o homem riu. Ah, mas você deveria. E antes que qualquer um pudesse reagir, a luz do salão piscou. Uma verdadeira tempestade estava prestes a eclodir. E no auge da tensão, uma explosão estrondosa ressoou do fundo do salão. Todos paralisaram, e a verdade estava prestes a mostrar seu rosto. O que mais estava escondido atrás daquela história? O que realmente acontecia em meio a toda aquela dor e revelações? A situação estava prestes a mudar para sempre, e as consequências seriam devastadoras. O homem com tatuagem sorriu de forma cínica, seu olhar penetrante desafiando o mendigo a reagir. O silêncio no salão era tão denso que se podia ouvir o coração de Lucas batendo acelerado. Todos pareciam à espera, como se estivessem na beira de um abismo, prontos para se lançar no desconhecido. Você nunca foi bom o suficiente, ele continuou, as palavras pesadas como chumbo. Meus pais, eles não eram heróis, eles eram criminosos, e você é apenas um eco do que restou. O mendigo ficou paralisado, como se um feitiço tivesse prendido. Seu rosto refletia a luta interna, uma batalha entre a verdade e o que sempre acreditou. As vozes ao redor começaram a se elevar, uma mistura de choque e indignação. Lucas sentiu o aperto na garganta, incapaz de processar o que estava acontecendo. O ar estava carregado de eletricidade, e uma onda de murmúrios começou a se espalhar pelo salão. O que você está dizendo? A assistente social questionou,
sua emoção crua à flor da pele. Ela parecia não conseguir acreditar no que acabara de ouvir. Ele é um artista. Ele nunca fez mal a ninguém. O homem sorriu como se tivesse uma vitória nas mãos. Artista? Ele é uma sombra, uma traição da identidade que deveria ter herdado. E enquanto falava, sua expressão mudava. O que você não sabe, ou melhor, o que ele não sabe, é que está com a verdade bem na sua frente. Então, em um movimento inesperado, o mendigo puxou o papel amassado que segurava. Isso é tudo o que eu tenho. Sua voz era uma mistura de desespero e defesa. Ele olhou para a assistente social, seus olhos brilhando com uma chama de esperança. Mas o homem tatuado não se deixou abalar. Você não entende, não é? Esse desenho não vai salvar sua alma. Ele é só um fragmento de um passado que deveria ter morrido. E naquele momento, algo incrível aconteceu. A assistente social, sentindo uma onda de bravura, deu um passo à frente. Seus pais estavam envolvidos em algo muito maior do que você imagina. Eles foram forçados a fazer escolhas difíceis. Ela não gritou, mas sua voz era intensa, como um grito em silêncio. Irmão, a verdade está escondida em lugares que você nunca pensou em explorar. O mendigo fechou os olhos, como se tentasse bloquear as palavras. Mas quando os abriu, havia algo em seu olhar que ninguém esperava. Uma força. Ponto. Eu não sou uma sombra. Eu sou o que decido ser. Sua declaração ressoou no salão como um trovão, e o público ficou em choque. O homem tatuado riu, mas era uma risada nervosa. Acha que pode reescrever sua história? Pode tentar, mas você vai falhar. Ele avançou. E nesse momento, um grito agudo cortou o ar. Era a empresária, a mulher poderosa que estava observando tudo. Mas agora seu olhar estava repleto de terror. Não, por favor. Ela estava imóvel. E pela primeira vez, todos viraram os olhos para ela. Vocês não sabem o que ele pode fazer. O salão ficou silenciado novamente. Lucas começou a entender. O que ela sabia? O que se desenrolava diante de seus olhos se tornava mais complicado. A assistente social, percebendo a mudança no ar, olhou para o homem tatuado. Você está fazendo um grande erro. E então, em um estalo, a porta do salão se abriu com força. Um grupo de pessoas invadiu o espaço. As cabeças se viraram em uníssono. Saia do caminho. Um homem alto, com um ar autoritário, se adiantou, seu olhar feroz. Vamos encerrar isso agora. Os clientes começaram a recuar, o pânico se espalhando. O que estava acontecendo? Era uma armadilha. O homem entrou e sua presença era opressiva. Quantas vezes eu tenho que dizer? Ele não é mais como você o conhece. Um dos membros do grupo se virou para o mendigo, como se soubesse de algo. Você não virou o artista que prometeu, mas a verdade é que você foi escolhido. Então o chão parecia ceder sob os pés de todos. O mendigo não compreendeu, a expressão dele se distorcendo de confusão. Escolhido? Como assim? Você não se lembra, não é? Teus pais não eram apenas criminosos. Eles eram líderes. E você? Você é o último deles. A revelação caiu como uma bomba e o silêncio se instalou. O salão estava agora repleto de olhares de incredulidade. Um sussurro começou a se espalhar entre os presentes. A assistente social estava pálida e a empresária parecia ter perdido todas as cores. Isso não pode ser verdade. O mendigo balançava a cabeça, a confusão se transformando em desespero. Todas as mentiras que ele tinha contado a si mesmo estavam se desintegrando. Eu não sou ninguém. Ninguém me quer. O homem alto chegou mais perto, o tom autoritário. E se você não aceitar sua verdadeira herança,
Não só você vai sofrer, mas todos que você ama também. O caos reinou. O mendigo, já vacilante, agora se via em um labirinto de verdades. Ele sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. E quando ele olhou para a assistente social, havia uma pergunta sem resposta em seus olhos. O que eles realmente sabiam sobre quem eram? O que mais estava escondido ao abrigo das mentiras do passado? A sala estava prestes a explodir, e a revelação impactante deixava todos numa dúvida angustiante. O que isso significava para eles? E qual seria o próximo passo? A verdade estava prestes a se manifestar em algo que nem mesmo eles poderiam imaginar. O ambiente estava carregado de tensão. O mendigo olhava para o homem tatuado, seus olhos ardendo de indignação. Como você pode dizer que sou uma sombra? Eu sou a vida que meus pais me deixaram. Sua voz ecoou, penetrando o ar pesado daquela sala. A assistente social estava em estado de choque, e Lucas sentiu um nó na garganta. A cada palavra, a verdade se desdobrava, como papéis sendo abertos um a um. Você não sabe de nada, gritou o mendigo, a dor transparecendo, revelando um homem que não era apenas um artista esquecido, mas alguém quebrado, lutando por sua identidade. O homem tatuado estava prestes a retorquir, mas um movimento repentino na porta cortou seu discurso. A sala parou. Uma mulher entrou, sua presença tão firme que parecia a calmaria antes de uma tempestade. Basta! Sua voz ressoou com autoridade. Ela era alguém que todos conheciam, uma figura respeitada na comunidade. Com um olhar afiado, ela direcionou-se ao grupo. Ninguém aqui vai proferir julgamento sem entender a história completa. O homem tatuado hesitou. Olhares se cruzaram. Um silêncio nervoso se estabeleceu. A mulher olhou por o mendigo e a assistente social, e um lampejo de reconhecimento passou entre eles. Eu conheço seus pais, e o que aconteceu com eles não foi culpa sua. Cada palavra dela parecia um bálsamo para as feridas expostas. Era uma luz de esperança em meio à escuridão. Lucas, sentindo um fio de coragem, decidiu intervir. Precisamos conhecer a verdade e não podemos permitir que o medo nos mantenha em silêncio. Ele disse, sua voz se elevando na confusão. Os murmúrios do público aumentaram. Ele olhou diretamente para o mendigo, que estava prestes a se desmoronar. Você não é culpado pelo passado. Você é o que decide ser hoje. As palavras do homem tatuado flutuaram no ar como fumaça, perdendo força. O mendigo respirou fundo. A assistente social se aproximou dele, com um olhar cheio de compreensão. Estamos aqui com você. Não está sozinho. Juntos, eles se tornaram um farol em meio à tempestade. O clima na sala começou a mudar. A mulher que havia entrado, agora cheia de convicção, buscou os olhos da audiência. Todos nós temos escolhas. Podemos vir juntos e mudar o que precisamos. O passado não define quem somos, mas podemos aprender com ele. Então, algo impressionante aconteceu. Um dos clientes, antes indiferente, levantou-se. Eu apoio. Todos devemos. Suas palavras trouxeram uma onda de murmúrios de aprovação. Outros começaram a se manifestar, levantando as mãos, mostrando que a solidariedade era mais forte que a divisão. O homem tatuado, agora encurralado, soube que não poderia mais continuar seu ataque. Ele respirou profundamente, o desdém desaparecendo, um gesto de rendição. Talvez, ele murmura. Mas não havia dúvida. O poder agora estava em quem decidisse se unir à verdade. A sala, cheia de emoções à flor da pele, começou a se transformar.
O mendigo olhou para todos e, finalmente, um sorriso tímido apareceu em seu rosto. Obrigado por acreditarem em mim. Sua voz era suave, mas cheia de força. Era um momento de renascimento. E enquanto todos se uniam, Lucas percebeu que a história de dor e dúvida havia encontrado um novo caminho. Eles teriam que enfrentar o futuro juntos. Um futuro cheio de promessas e possibilidades. No fundo, todos sabiam. A luta não estava acabada, mas hoje era um passo adiante. Porém, antes que a cena se apagasse, uma sombra se movimentou nas partes mais escuras do salão. O que significava isso? Qual será o próximo desafio que teriam que encarar? Agora, a história pode continuar, mas isso depende de você. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like, porque seu apoio é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E se você realmente aprecia esta jornada, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Juntos, vamos explorar o que vem por aí.